Pronto. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Aí eu vou pedir para você pegar a sua apostila e abrir na página 8 e na página 16. São duas páginas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Então, se vocês observarem bem, nosso grande objetivo aqui, ó, é trabalhar o quê? Deixa eu só colocar aqui para... Assim, pronto. Então, nosso grande objetivo aqui é reação de esterificação e saponificação. São dois momentos diferentes. A esterificação está lá na página 8 e a saponificação está na página 16. Então, a esterificação na página 8 e a saponificação na página 16. Então, procurem lá no material de vocês. Para quem gosta de fazer as devidas anotações, eu vou trabalhar de forma calma, tranquila, e lembrando que esses slides já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A Mais. E outro detalhe, como tem pouco exercício nessa aula, e tem duas aulas distintas, uma na página 8 e uma na página 16, eu coloquei uma lista extra. Então, se vocês olharem lá no seu caderno do A Mais, eu coloquei uma lista de exercícios a mais, principalmente com alguns exercícios de federal, exercício de PUC, Enem, que vocês vão encontrar. E fora aqui, eu coloquei algumas questões discursivas, para aqueles meus abençoados que estarão lá na segunda fase em abril, aliás, todos vão estar na segunda fase, mas para os meus abençoados que vão fazer prova em Química, eu coloquei algumas questões discursivas. Professor, mas eu não vou fazer prova discursiva, aí não precisa fazer. Mas então eu coloquei já para treinar um pouquinho essa parte de segunda fase, porque o nosso tempo está acabando. Repare que parecia tanto tempo, nós começamos lá em começo de julho, final de julho, começo de agosto, parecia que o ano ia demorar tanto para passar, ainda mais 2020, e já estamos quase na metade de novembro. Então, já vou colocar algumas questões discursivas para você treinar depois. Tem resposta no final também, caso você precise desse tipo de informação. Então, ó, para entender esterificação e saponificação, eu preciso saber dois procedimentos básicos. Então, eu vou precisar de pré-requisitos. E para isso, eu vou fazer uma mini revisão de duas funções orgânicas especiais. Uma está na cara. Esterificação é uma reação que vai produzir o quê? Um éster. Só que esse éster, ele veio proveniente de um ácido carboxílico. Portanto, eu vou ter que revisar com vocês nomenclatura, formulação de ácidos e éster. Isso não tem no material de vocês nessa apostila 3, foi lá na apostila 1, mas de qualquer maneira, anotem essas características. Então, começando com o ácido. Como é que eu faço para caracterizar um ácido carboxílico? C-O presa OH, ou de forma simplificada, COOH, ou de forma molecular, CO2H. Qualquer uma dessas três representações indica um ácido carboxílico, olha o ico aparecendo, mensagem subliminar. Então, na hora que você reconhece o ácido C-O presa OH, a chamada carboxila. A carboxila nada mais é do que uma carbonila, C-O presa uma hidroxila. Como é que eu faço nomenclatura oficial para ácido carboxílico? A palavra ácido mais a raiz. Para quem esqueceu, raiz é met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec. São as 10 raízes que você precisa lembrar. O meio indica o tipo da ligação. Se só tiver simples, an. Se tiver uma dupla, en. Se tiver uma tripla, in. Se tiver duas duplas, de en. E a terminação para o ácido carboxílico, ico. Só que daí na língua portuguesa você teria o seguinte: ácido etânico, propânico, butânico. Ficaria estranho isso na nossa prova. Então, o que você tem? O acréscimo da letra O. Então, em vez de ácido etânico, etanóico. Em vez de ácido propânico, propanoico. Em vez do ácido pentânico, pentanóico. Porém, além do nome oficial, você tem um nome usual. Como é que se dá a nomenclatura usual? Ácido mais uma origem. Só que essa origem, ela precisa ser memorizada. Aliás, já deveria ter sido memorizada lá na apostila 1, para quem está no SEMI, e para quem está no extensivo desde o começo do ano, já devia ter memorizado 2 vezes. Uma no primeiro semestre e uma no segundo. Mas, de qualquer maneira, eu trago essas nomenclaturas para cá, porque é uma revisão. Portanto, ácido carboxílico
termina com ico, tanto no nome oficial quanto no nome usual. Preparados? Eu vou colocar alguns exemplos aqui na tela para você compreender essas nomenclaturas. Eu vou começar com os dois principais ácidos carboxílicos, os dois primeiros ácidos carboxílicos. Com calma, com cuidado, eu vou revisar todo esse material. Então, olhem bem. C-O presa OH. Já tenho um ácido carboxílico. Porém, quantos carbonos existem ali? Um só. Então, começa assim. Um carbono, aliás, ácido, para um carbono, MET, vai vir o MET. Simples ligações, vou ter o AN. E como é um ácido carboxílico, ico, termina com ico. Ácido metânico. Fica estranho, né? E aí, o que eu coloco? A letra O. Então, vai virar o ácido metanoico. Esse é o nome oficial desse composto, que só tem um carbono. Porém, o ácido metanoico, ele tem um nome de origem. E esse nome de origem, vou dar uma dica, ele é encontrado na formiga, é encontrado na vespa e é encontrado nas folhas de urtiga. Mas na formiga, quase lembra qual é esse nome, qual é o nome especial desse ácido. Ele é chamado de ácido fórmico. Por que ácido fórmico? Porque é encontrado na formiga. Portanto, o ácido carboxílico, que tem apenas um átomo de carbono, é chamado de ácido fórmico. Segundo ácido, começa com ácido, obviamente, C-O presa OH é um ácido. Quantos carbonos eu tenho nessa segunda estrutura? 2. Se tem 2 carbonos, eu tenho ET, simples ligações entre os carbonos AN, e qual é a terminação para um ácido carboxílico? Ico. Só que fica ácido etanico. E aí a língua portuguesa pede para acrescentar a letra O, então vai virar o ácido etanoico. Só que esse ácido etanoico, ele também tem um nome de origem. Alguém lembra qual é o nome de origem para o ácido etanoico? Eu te dou uma dica. Ele é encontrado no vinagre. Qual é o nome do ácido carboxílico que tem 2 carbonos? Ácido acético, encontrado no vinagre. Então, os dois primeiros ácidos, metanoico e etanoico, fórmico e acético, respectivamente. Pronto, os dois já estão aí. Agora, os outros dois, que você também precisa memorizar. Os outros dois que vocês precisam memorizar. Pergunta, por enquanto não. Então, nós temos o seguinte, ó. C-O presa OH é um ácido carboxílico. Já temos esse processo. 1, 2, 3. Como eu tenho 3 átomos de carbono, como é que vai funcionar essa nomenclatura? Ácido, a palavra ácido, veio, ácido 3 carbonos prop, simples ligações, AN, terminação ico, propanico. Só que esse propanico fica estranho. O que a língua portuguesa pede? A letra O. Então você vai ter o chamado ácido propanoico. Só que o ácido propanoico também tem um nome de origem. Qual é o nome de origem para o ácido propanoico? Propiônico. Esse já não tem tantos problemas, por quê? Prop 3 carbonos resolve o problema. E onde que eu encontro com facilidade o ácido propiônico hoje em dia? Em ração de animais. Então, gato, cachorro, papagaio, periquito, tudo que se puder imaginar, contém uma certa parcela de ácido propiônico, formador, precursor da gordura. E o último ácido que você precisa memorizar, é esse daqui. C-O presa OH é um ácido carboxílico. Quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? Então, por ser ácido, já começa com ácido. 1, 2, 3, 4 carbonos, raiz para 4, but. Tipo da ligação entre os átomos de carbono. Aí você tem simples AN. E qual é a terminação para o ácido carboxílico? Ico. Só que ficaria ácido butânico. E esse ácido butânico coloca a letra A, ácido butanoico. Esse é o nome oficial. Só que também existe um nome usual. E qual é o nome usual para o ácido que tem 4 carbonos? Ácido butírico é encontrado na manteiga. Tanto que butter, manteiga, vem o but. O but, butanoico, butírico, vem exatamente da palavra inglesa butter, que é manteiga. Então, eu encontro o ácido butírico na manteiga. São os 4 nomes que vocês precisam lembrar. Aí, para deixar teu estudo um pouco mais organizado, eu montei uma tabela com esses nomes de origem, para você anotar. Para quem está anotando as nomenclaturas, deixa anotado aí. Mas se você quiser só com os nomes de origem, eu montei uma tabela especial. Olha aqui, ó, importante. Ácido com um carbono, fórmico. Então, na hora que você for anotar, ácido com um C, um carbono, fórmico.
ácido com 2 carbonos, acético, ácido com 3 carbonos, propiônico, e ácido com 4 carbonos, butírico. São os 4 nomes que você precisa lembrar. Dicas práticas para fazer a sua memorização. Os 2 últimos não precisa nem se preocupar. But 4, prop 3. Acético, repare que o et, temos um et representa 2 carbonos. Portanto, o único ácido que você precisa realmente decorar é o fórmico. Ele não tem nada de lembrança com apenas um carbono. Então, acético, et 2, prop 3, but 4. São os 4 nomes que você vai ter que lembrar. Vai ter, não tem como fugir desse material. Ponto. Fecho essas nomenclaturas clássicas, porém, como a aula de hoje vai envolver uma esterificação, eu preciso fazer um pequeno aprofundamento em alguns ácidos carboxílicos importantes do nosso dia a dia. Então, começando com esses ácidos aqui, ó. São nomes diferentes, estruturas diferentes, mas que vão aparecer nas nossas provas. Por exemplo, esse último composto aqui, ó, já apareceu acho que umas 2 ou 3 vezes seguidas no Enem. O primeiro ácido, ele tem algumas características do nosso cotidiano e facilmente encontrado. Então, vamos começar com essas nomenclaturas especiais. Se quiser anotar o composto e a nomenclatura, esteja à vontade, eu vou com calma nessa estratégia aqui. Primeiro, C-O presa OH é um ácido carboxílico. C-O presa OH, eu tenho na mesma estrutura 2 ácidos carboxílicos. Como é que eu vou dar nome para 2 vezes o ácido carboxílico? A mesma coisa que você vem operacionando sempre. V começa com a palavra ácido, tem 2 átomos de carbono et, simples ligações an. Professor, mas ele vai ficar etanóico igual do vinagre? Não. Como eu tenho 2 vezes a carboxila, toda vez que repete 2 vezes, você usa o prefixo di. Então, vai ficar ácido et an dioico. Como é que fica a nomenclatura para esse composto? A nomenclatura desse composto vai ser assim, ó. Vai ficar... Aqui travou. Então, vai ficar ácido etano dioico. Ácido etano dioico. Por quê? Porque tem 2 carbonos, simples ligações, mais o di, de 2 vezes o ácido carboxílico. Só que esse ácido etano dioico, ele é conhecido também como ácido oxálico. Ácido oxálico. Professor, eu já vi isso em algum lugar já. O ácido oxálico em excesso no organismo causa o que nós chamamos de cálculo renal, ou a chamada pedra no rim. Alimentos ricos em ácido oxálico: espinafre, tomate, abacaxi, carambola. São alimentos ricos em ácido oxálico. Uma curiosidade. Para quem tem problema renal, para quem faz hemodiálise, por exemplo, que já perdeu toda a capacidade renal, carambola é um fruto mortal. Uma pessoa que tem problema renal grave não pode comer carambola com risco de óbito. Se existia alguma fruta, a fruta proibida, ela existe para quem tem problema renal, é carambola. Por quê? Porque tem doses estratosféricas de ácido oxálico nessa fruta. E aí, o doente renal, crônico renal, ou aquele que tem problema lá de hemodiálise, não pode comer ácido oxálico. E essa fruta, ela é literalmente proibida para quem tem problema renal, justamente porque tem grande quantidade desse ácido oxálico. Agora, essa segunda molécula é mais uma, digamos, um desafio para você. Como assim um desafio? Porque você precisa lembrar de todas as regras de nomenclatura. Como a aula é um pouquinho mais curta essa semana, eu posso me dar o luxo de revisar alguns pontos importantes com vocês. Essa cadeia é uma cadeia aberta, é uma cadeia ramificada, porque ela tem um radical, e é uma cadeia insaturada. E aí eu vou buscar lá na sua memória regras de nomenclatura. Como é que eu dou nomenclatura para esse composto? Como é uma cadeia ramificada, regra número 1, achar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Aquela que apresenta a maior sequência de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha cadeia principal tem 6 átomos de carbono. O que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Alguém recorda qual é o nome desse radical que só tem um carbono? Metil. Agora, esse metil ele pode trocar de posição, então significa que você vai ter que numerar essa cadeia para indicar a posição do radical. E além do radical, você percebe que tem uma dupla ligação.
E essa dupla ligação, ela poderia ter outras posições na minha cadeia principal. Então, além da dupla, além do radical, você vai ter que numerar também a dupla ligação. Só que por onde que você inicia a numeração de um composto? Sempre a partir da ponta mais próxima da função, da dupla ou do radical. Então, como a função está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3 eu tenho radical metil, então fica ácido. Aí eu tenho 3-metil. No carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Então, como é que vai ficar a nossa nomenclatura? Ácido 3-metil, X2-enoico. Professor, que estranho. Não, presta bem atenção. Ácido ico, porque é um ácido carboxílico, até aí tudo bem. 3-metil, se você contar 1, 2, 3, no carbono 3 eu tenho radical metil, a cadeia principal tem 6 átomos de carbono X, temos uma dupla ligação, o meio em, e onde que a dupla está presa? No carbono 2, então X2 em da dupla ligação, mais a terminação ico, ácido 3-metil X2-enoico. Esse é o nome do meu composto. Então, isso aqui é só para treinar um pouco a nomenclatura. E o último composto, que aparece muito na prova do Enem, é esse composto em que eu tenho ácido carboxílico preso no benzeno. Pela lógica, deveria ser ácido benzenoico. O benzeno com a terminação oico, benzenoico. Só que benzenoico é uma palavra muito extensa. E a eufonia, agora, ela faz o contrário. Aqui em cima, ela pedia para você acrescentar a letra O, para ficar, em vez de etanico, etanoico, propanico, propanoico. E aqui nesse composto, ela pede para retirar letras, para ficar melhor a pronúncia. Em vez de ácido benzenoico, vai virar ácido benzoico. Ácido benzoico. Onde que eu encontro o ácido benzoico? Vou colocar na nomenclatura. Ácido benzoico, eu encontro ele como conservante em bebidas lácteas. Iogurtes, leite de caixinha, muitas vezes tem um ácido benzoico. Você vai encontrar em alimentos que têm lactobacilos vivos. Um outro uso do ácido benzoico é em shampoo para queda de cabelo. Então, esses shampoos que muitas vezes o pessoal usa, está começando a cair cabelo, lá dentro tem ácido benzoico, porque ele causa uma irritação, e essa irritação muitas vezes faz com que nasça cabelo. Então, medicina e essas partes da estética trabalham com esses materiais. Então, 3 ácidos diferentes que precisam ser mencionados quando se trabalha a nomenclatura de ácidos. Fechou por aí? Pois bem, ácido já está devidamente revisado, só que um dos títulos da aula de hoje fala em esterificação. E como eu falo em esterificação, obviamente eu vou ter que lembrar do éster. O que é um éster? Como é que eu reconheço um éster? C-dupla-O presa O e um radical. Cuidado com isso. Tem muita gente que confunde éster com cetona, tem gente que confunde éster com éter. Cuidado com isso. Um éter, eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais, mas é só radical para a esquerda e radical para a direita, não tem C-dupla-O. Professor, cetona. Cetona é C-dupla-O, carbono para a esquerda, carbono para a direita. Aqui para a direita não tem carbono, tem oxigênio. Então, tem um éster. Só que um éster, ele é um produto derivado de um ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio por um radical. Se vocês observarem bem, ó, se no lugar da minha mão tivesse um H, C-dupla-O presa OH é um ácido carboxílico. Portanto, eu retirei o hidrogênio e coloquei um radical. Isso é um éster. Então, éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico pela troca do hidrogênio por um radical. Professor, que radical que é esse? Metil, etil, propil, butil, os radicais que você já estudou. E como éster é um derivado de ácido carboxílico, obviamente a nomenclatura dele deriva do ácido carboxílico. Então, como é que eu dou nomenclatura para éster? Trocar a terminação ico do ácido correspondente para átomo. Professor, como assim? Vocês acabaram de ver nas 2 telas anteriores várias nomenclaturas de ácido. Etanoico, propanoico, butanoico, oxálico. Todos os ácidos carboxílicos, inclusive no nome oficial e usual, têm a terminação ico. Então, você vai trocar a terminação ico do ácido correspondente para átomo. Então, o etanoico vira etanoato. O propanoico, propanoato. O butanoico, butanoato. Acético, acetato. O fórmico, formato.
troca ico para ato, preposição de e o nome do radical. Professor, que radical que é esse? O radical que entrou no lugar do hidrogênio. Essa é a nomenclatura para éster. Éster é um composto, vou repetir, éster é um composto derivado de ácido carboxílico pela retirada do hidrogênio e a colocação de um radical. Isso é um éster. Anotaram isso? Anotem isso que é importante, porque é um resumo importante, uma revisão importante para a nossa aula. E fora que isso despenca também nas nossas provas. Eu vou treinar com vocês 3 ésteres. 2 eu vou fazer a nomenclatura aqui no quadro, e no terceiro eu vou fazer um pequeno desafio para vocês. Vocês vão começar a escrever um pouquinho. Então, ali no chat temos um mecanismo, uma ferramenta, justamente para vocês também participarem um pouquinho. Só que eu vou começar o seguinte, viu? A próxima estrutura é essa daqui, ó. É um éster. Professor, como é que você sabe que é um éster? C dupla O, presa O e um radical. Cuidado que não é éter, éter tem um oxigênio eterna. Professor, mas tem carbono para lá e tem carbono para cá. Tem. Só que esse carbono tem C dupla O e éter não é. Se não tivesse esse oxigênio aqui em cima, aí eu teria um éter. Porque eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Isso aqui não é um radical simples. Agora, cetona é C dupla O entre carbonos. E não é uma cetona, é um éster. Só que veja bem, como é que eu vou saber o ácido que deu origem? O ácido é C dupla O presa O, H. O C dupla O presa O está aqui. Então, se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, eu teria um ácido. Peraí. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, por que não colocar esse hidrogênio só para você pensar nessa história? Pronto, o hidrogênio está aí. Eu tenho CH3, CH2, C dupla O presa O, H. Me dê o nome desse ácido. Nós já vimos isso nas telas anteriores. Como é que eu vou dar a nomenclatura para esse ácido? Reparem que ele tem 3 átomos de carbono próprio, simples ligações AN, terminação ICO, mas coloca a letra O, propanóico. Esse é o ácido que deu origem. Só que éster é um produto orgânico feito pela substituição desse hidrogênio por um radical. Agora eu vou tirar esse hidrogênio e vou colocar o radical de origem, que é lá do nosso composto inicial. Então, como eu tirei o hidrogênio e coloquei um radical, a nomenclatura vai ser a seguinte. Eu vou trocar a terminação ico para ato. Então, no lugar de propanóico, eu vou ter propanoato, preposição de, e o nome desse radical. Como é que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Etil ou etila. Propanoato de etil ou propanoato de etila. São os 2 nomes que você vai encontrar de forma oficial. Vocês anotaram aí? O propanóico tem um nome de origem. Qual é o nome de origem, o nome usual para aquele ácido que tem 3 carbonos? Propiônico. Aquele que é encontrado em ração de animal. Propiônico. Troca ico para ato, vai virar o quê? Propionato de etila ou propionato de etil. São os 2 nomes que você encontra, o nome oficial e o nome usual. Pronto, os 2 nomes estão aí. Segundo éster, eu quero que vocês observem atentamente essa estrutura. C dupla O presa O e um radical, outro éster. Só que para você nomear um éster, eu tenho que pensar no ácido que deu origem. Peraí, mas ácido é C dupla O presa OH. O C dupla O presa O está aqui. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, eu teria um ácido carboxílico. Mas pensando, não, eu vou colocar na prática. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, eu coloco o hidrogênio. Então, nós temos o ácido de origem. Quais são os 2 nomes que esse ácido poderia desenvolver? Primeiro, 2 átomos de carbono ET, simples ligações AN, terminação, e com o O, etanol. Só que agora não é mais um ácido, porque eu vou trocar esse hidrogênio por um radical. Troco o hidrogênio por um radical. Só que quando eu troco o hidrogênio, a terminação ico vira ato, etanoato de, e aí fica uma outra parte da lembrança. Deixa eu só colocar uma caneta aqui, que fica mais fácil para vocês observarem. Vou colocar um vermelho. Qual que é o... Opa, vermelho, né? O vermelho. Qual que é o nome desse radical? Deixa eu colocar o pano aqui embaixo. Como é que é o nome desse radical que aparece preso no lugar do hidrogênio? O aluno para, olha, analisa, primeiro ele dá aquela reclamada básica. Nossa, olha o tamanho desse radical. Como é que eu vou saber a nomenclatura?
usa lógica. Primeiro, radical termina com il, metil, etil, propil, butil e vai. 1, 2, 3, 4 carbonos dentro desse radical. Se tem 4 carbonos, só pode ser um radical butil. O problema é que existem 4 radicais butil diferentes. Lembra disso? N-butil, sec-butil, terci ou terc-butil e o iso-butil. O iso é o descarte final. Então, vamos começar pela lógica. Para ser um N-butil, todos os 4 carbonos deveriam ser enfileirados. Tivesse uma fila. 1, 2, 3, 4. E não são. Portanto, não é N-butil. Para ser um sec-butil, sec porque é uma abreviação do carbono secundário. Observem atentamente esse carbono que entrou no lugar do hidrogênio. Ele está preso ao oxigênio que não vale e está preso a um carbono. Portanto, ele é um carbono primário. Se ele é um carbono primário, ele não é sec-butil, ele não é terci, porque terci é uma abreviação de terciário, portanto, não é N, não é sec, não é terc. O que ele é? Sobra como descarte final iso ou isobutila. Etanoato de isobutil ou etanoato de isobutila. O nome usual. O etanoico vem de um ácido que é encontrado no vinagre, que é o ácido acético. Troca ico para ato, vai virar o quê? Acetato de isobutil. E aqui eu apresento uma grande aplicação para o nosso dia a dia. Esse éster, ele é o aroma artificial do morango. Pessoal, mas ele nem combina nada com morango, não precisa. Cosméticos, muitas vezes, têm essência de morango. Então, você tem lá alguns cremes corporais, shampoo, condicionador, cremes para o corpo, que contém essa essência do morango. Aí você tem bala, pirulito, chicletes, doces, sorvete, tudo que você puder imaginar aí do nosso dia a dia, contém acetato de isobutila, que é o aroma artificial do morango. Captaram a ideia? Agora eu vou fazer um pequeno desafio. Eu vou dar um tempinho aí, uns minutinhos aí, alguns segundos na realidade, mas eu gostaria muito que vocês aí do outro lado usassem o chat para colocar a resposta desse composto. Professor, mas se eu fizer errado, não importa, eu quero que vocês treinem. Eu gostaria muito que vocês treinassem, porque agora os vestibulares cada vez estão mais próximos e é um momento oportuno para vocês colocar isso em massa, em prática. Qual é o nome desse éster? Vou dar algumas dicas, mas eu gostaria muito que vocês tentassem colocar no chat respostas. Para quem quiser, esteja à vontade, não é obrigatório, obviamente, mas procure participar, coloque alguma informação ali. Quer dizer que está vivo no outro lado da tela. Então, coloque essa nomenclatura. Então, como é que você daria esse composto? Primeiro, C dupla O presa O. Então, se no lugar da minha mão tivesse um H, que eu não vou fazer aquilo lá, não. Eu teria um ácido. Então, a primeira coisa que você vai ter que buscar é o ácido carboxílico. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos no ácido carboxílico. 5. Qual é o nome do ácido que tinha 5 átomos de carbono? Pentanoico. Ficaria pentanoico. Concordam? A gente já colocando a resposta. Parabéns. Pentanoico. Troca o ico para ato, vai virar o quê? Pentanoato. D. E como é que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono apenas? Etil ou etila. Então, os alunos que já colocaram ali, ó, pentanoato de etila ou pentanoato de etil, resposta correta. Professor, você vai colocar, vou colocar aqui, ó, pente, simples ligações an, terminação ico, troca ico para ato, pentanoato de etil ou etila. Repare que o A eu coloco no parênteses porque ele é opcional. Coloca ou não coloca, fica a seu critério. Pentanoato de etil ou pentanoato de etila. Ponto. Resolve esse nosso sistema. Agora, como eu falei agora do aroma do morango, nessa hora do dia, 10 da noite, complicado ver uma cena dessas. Tem gente que já começou a mexer o estômago, tem gente que já vai correr lá para a cozinha para comer algum doce. Mas a grande aplicação desses ésteres de cadeia pequena, 2, 3, 5, 10, 15 carbonos, eles são aromatizantes, eles são aromas artificiais ou chamados flavorizantes. Na hora que você pega uma bala de goma, por exemplo, de limão, lá dentro não tem limão. Você pega uma bala de goma de abacaxi, lá dentro não tem abacaxi, tem um éster. Uma bala de morango ou uma bala de qualquer que tem aroma artificial de morango, acetato de isobutila. Nossa, ali dentro tem um negócio de banana.
tem outro éster. A maior parte dos ésteres que você vai encontrar no seu dia a dia, eles apresentam algum aroma artificial. Morango, tutti-frutti, maçã, banana, framboesa, tudo que se puder imaginar, tem algum éster envolvido nesse material. Porém, quando eu falo em ésteres, esses ésteres, eles são derivados de ácidos carboxílicos. Só que eu tenho um conjunto de moléculas de ácidos carboxílicos que recebe um nome especial que você já estudou lá na biologia, o chamado ácido graxo. A professora, eu já vi falar isso assim, já. Tanto que para quem faz dieta, para quem faz alguma parte de alimentação, nossa, tem que ter uma alimentação rica em ácidos graxos. Para quem já tomou ômega 3. O que é o 3 que aparece nesse ômega? Ou então, ômega 3,6, tem outros números depois da palavra ômega. Você vai compreender um pouquinho melhor agora. O que é um ácido graxo? Ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa. Tá, professor, mas quantos carbonos já passa a ser uma cadeia longa? No mínimo, 11 carbonos. Para ser um ácido graxo, eu preciso de, no mínimo, 11 átomos de carbono. Lá você vai ter um ácido graxo. Professor, e por que eles não chamam de ácidos carboxílicos? Eles são ácidos carboxílicos, só que são ácidos carboxílicos de cadeias longas e eles são insolúveis em água. Todo ácido graxo é insolúvel em água. Vocês vão entender exatamente essa resposta já, quando eu falar numa outra substância que é um derivado de éster. Então, um ácido graxo é um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. Eu exemplifico 3. Ácido palmítico, que vem do óleo da palma, ácido esteárico, que é o óleo de soja, e o ácido oleico, que está presente no azeite de oliva. Então, são 3 ácidos graxos que você encontra com facilidade no dia a dia. O óleo da palma, o óleo de soja e o azeite de oliva. Então, 3 substâncias que contêm ácidos graxos. Ômega 3. Você vai perceber que esse ômega 3, que alguns ácidos graxos, eles apresentam dupla ou duplas ligações. Ômega 3, aquele 3 que aparece depois da palavra ômega, indica a posição da dupla no lado oposto do ácido carboxílico. Então, o ácido daqui, você olha lá no outro lado e conta 1, 2, 3. Lá você vai ter uma dupla ligação. Ah, mas tem um ômega 3,6. Você pega o ácido, olha a outra extremidade do ácido e conta na posição 3 e na 6 existe uma dupla ligação. Isso é um ácido graxo. Agora, o que eu faço com esses ácidos graxos? Esses ácidos graxos você vai construir no organismo um negócio chamado glicerídeo ou triglicerídeo. Eu já ouvi falar isso em algum lugar, já nas aulas de biologia, ou então, quando você vai no médico, aí o médico pede lá um exame de sangue, você vai lá no laboratório, muitas vezes contrariado, não gosta de sangue, tem medo de agulha, faz um escândalo, como aparece em muitos vídeos na internet, mas tira o sangue necessário. Aí faz o exame, pega o exame, e aí, como isso é uma coisa natural, você pega o exame, abre o envelope, e como se você entendesse aquele exame de sangue, você começa a analisar, opa, aqui tá bom, tá dentro, meu Deus, aqui tá baixo demais, nossa, aqui tá alto demais. Aí o que você faz? Olha no Google, quando o nível de substância X está muito alto, o que acontece? Aí você vai encontrar no Google assim, tendência a um câncer terminal, você vai morrer daqui a 2 dias. Você vai ter um problema sério nas pernas, vai ter que amputar as pernas. Você vai ver assim no Google, você começa a ficar assustado. Nossa, tá muito alto isso, tá muito baixo aquilo, nossa, o que isso pode ser? Esqueça. Aí você volta no médico, desesperado, o médico olha assim, não, tá tudo tranquilo, tá bem, você tá com uma saúde tremenda. A doutora ali tá muito... Nada, isso não é nada, esqueça. Não, mas eu procurei no Google, o médico vai te xingar. Se você falar que procurou no Google, o médico te xinga, pode ter certeza disso. E aí você olha no exame de sangue, e aí tem um cuidado. Glicerídeos ou triglicerídeos altos. Aí é um problema sério, porque você tem gordura no sangue. E gordura, excesso de gordura no sangue pode trazer problemas de hipertensão, problemas de diabetes, problemas no fígado, problemas no coração, infarto e essas coisas do gênero. Aí o negócio é sério. Então, quando o triglicerídeo está alto, aí é um problema. Ou é um problema de que você está comendo muita gordura, ou é um problema que teu fígado está produzindo muita gordura. Um dos dois. Então, aí é um problema sério, é importante visitar o médico depois. Só que como é que eu produzo um glicerídeo ou um triglicerídeo? São ésteres derivados de ácidos graxos com glicerina. Então, o que é um triglicerídeo, o que é um glicerídeo? Já vou colocar a grande aplicação no nosso dia a dia.
O ácido graxo está aqui. Repare que X maior do que 10. Para ser um ácido graxo, eu tenho que ter, no mínimo, 11 átomos de carbono. 11. Esse ácido graxo vai reagir com a glicerina, como diz o povo da biologia, com glicerol. Só que na química orgânica, 3 átomos de carbono próprio, simples ligações AN, e como tem 3 vezes a hidroxila, propanotriol. Esse propanotriol tem o nome de glicerol ou de glicerina. Você já deve ter algum produto em casa, creme hidratante com base de glicerina, sabonete glicerinado, ou então você encontra a glicerina em pães, em bolos. Ele é o chamado agente umectante. Sabe aqueles chicletes que tem recheio líquido? Aquele recheio líquido é glicerina. Sabe alguns bolos que tem aquele aspecto molhado como panetone? Lá dentro não é água, é glicerina que você tem porque é o agente umectante. Essa glicerina reage com ácido graxo e vai produzir um éster. Só que esse éster de ácido graxo, ele é popularmente conhecido no nosso dia a dia como óleo ou gordura. Portanto, o que é um triglicerídeo? É um óleo ou uma gordura. Ponto. Tanto que, cuidado, professor, mas óleo e gorduras não são lipídios? São. Só que nem todo lipídio é óleo e gordura. Vocês vão ver isso na outra semana, daqui a um tempo, na realidade, quando você vai ver bioquímica. Lá na bioquímica a gente vai ver lipídios. Uma das classes dos lipídios diz respeito a triglicerídeos. Uma das classes. Além do óleo e gordura, lipídio pode ser esteroides, pode ser testosterona, progesterona, pode ser carotenoides, corantes naturais, pode ser fosfolipídios, pode ser cerídeos, tem uma série dessas classificações aí. Então, glicerídeos ou triglicerídeos nada mais são do que óleos ou gorduras. Portanto, na hora que você vai temperar salada com azeite de oliva, na hora que você vai fazer uma fritura com óleo de soja, o que você está colocando lá dentro? Um éster de ácido graxo. Para quem vai fazer biologia na prova discursiva, ou química na prova discursiva, já pensou se vem a definição? Defina quimicamente o que é um óleo ou uma gordura. Frase de uma linha. É um éster de ácido graxo. Ponto final. Resolve todos os seus problemas. Porém, qual é a diferença entre óleo e gordura? Qual é a diferença entre óleo e gordura? Até um bom tempo atrás, a biologia classificava assim: gordura é do reino animal e óleo do reino vegetal. Isso aqui vocês têm lá na página 16. Lá na página 16, se vocês quiserem dar uma fuçada ali, já tem alguma informação. Então, olhem bem, há muito tempo atrás, não anotem isso porque já está errado. Gordura é do reino animal e óleo é do reino vegetal. Só que teve alguns problemas que não era fácil de resolver. Por exemplo, óleo de baleia. Se óleo é do reino vegetal, eu quero saber de qual planta nasce uma baleia. Nossa, tem um pé de baleia. Não dá certo. Gordura de coco. Gordura de coco. Agora virou modinha aí nas dietas. A gordura de coco. Se gordura é do reino animal, eu quero saber qual animal que é o coqueiro. E aí as coisas não deu certo. E aí hoje, de forma mais moderna, a diferença entre óleo e gordura é o estado físico. Se a 25 graus em uma atmosfera, temperatura ambiente, for líquido, é um óleo. Se a 25 graus em uma atmosfera for sólido, eu tenho uma gordura. Só que eu coloquei isso numa tabelinha. Para quem já anotou isso aqui, eu vou colocar uma tabelinha. Eu gostaria que vocês anotassem essa tabelinha, que é um resuminho básico do que nós temos. Então, o nosso glicerídeo, ou triglicerídeo, ele pode ser chamado de óleo ou gordura. É a nossa divisão. Só que a principal diferença entre óleo e gordura é o estado físico. Se a 25 graus ele for sólido, é uma gordura. Se ele for líquido, é um óleo. Ponto. Resolve esse sistema. Porém, a química tem uma outra diferença, e é uma diferença pelo tipo de ligação. Se o seu composto, o seu éster, tiver apenas simples ligações, ele vai ter uma cadeia saturada, e se for uma cadeia saturada, com certeza é uma gordura. Agora, se ele tiver uma dupla ou tiver poliinsaturações, você vai ter um óleo. Então, as duas principais diferenças entre óleo e gordura. Estado físico. Se tiver no estado sólido, é uma gordura. Se tiver no estado líquido, é um óleo. Quer ver exemplos? Manteiga. A 25 graus em uma atmosfera. Qual que é o estado físico da manteiga? Sólida. O que é a manteiga, a margarina são? São gorduras. Azeite de oliva. Ela é líquida a temperatura de 25 graus. Portanto, azeite de oliva é um óleo.
óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, são óleos porque eles são líquidos à temperatura ambiente. Porém, se você olhar de forma muito intrínseca na matéria, você vai perceber que a gordura, ela tem uma cadeia que é predominantemente saturada. Predominantemente saturada. E um óleo, ele tem duplas ligações na sua estrutura, pelo menos uma dupla ou mais de uma dupla. Eles são poliinsaturados. Se você tiver uma cadeia poliinsaturada, pode ter certeza que é um óleo. Se você tiver uma cadeia saturada, pode ter certeza que é uma gordura. Então, isso aqui é importante. O que eu fiz? Peguei as informações que você encontra em livros e apostilas e coloquei numa tabelinha, que é muito mais fácil para você visualizar. Diferença entre óleo e gordura. Gordura é sólida, óleo é líquido a temperatura ambiente. Gordura é predominantemente saturada, enquanto que o óleo ele é poliinsaturado. Ou, se tiver uma dupla, já resolve grande parte desse sistema. Aí, como é que eu formo um óleo ou uma gordura? Eu não peço para vocês montarem essas equações, porque são equações grandes. Olhem bem. O que é um óleo, o que é uma gordura? É um éster de ácido graxo. Então, eu vou pegar o nosso ácido graxo aqui, ó. C15H31COOH. Repare que ela tem mais do que 11 carbonos, portanto, é um ácido graxo. Esse ácido graxo vai reagir com a glicerina ou com o propanotriol. Aí, o que acontece? Eu tenho 3 moléculas de ácido graxo. Por que muitas vezes é chamado de triglicerídeo? Triglicerídeo, porque eu preciso de 3 moléculas de ácido graxo para uma molécula de glicerina. Então, a proporção de 3 para 1. E se a proporção é de 3, triglicerídeo. Ou é glicerídeo ou é triglicerídeo. O tri, porque tem 3 moléculas do ácido graxo. Então, o que acontece? A hidroxila do ácido pega o hidrogênio do álcool para formar a água. 3 moléculas de água, e eu vou formar o meu éster de ácido graxo. Dá uma olhadinha na estrutura disso aqui, por isso que eu nem vou pedir para vocês anotarem. C15H31COO, CH2CH, mais C15H31. Repare que aqui eu tenho 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 átomos de carbono, numa única estrutura. E essa estrutura tem um nome bonito chamado de tripalmitato de glicerila. Tripalmitato de glicerila. Alguém já comeu tripalmitato de glicerila? Já. Talvez não com esse nome, mas com outro nome comercial, com certeza. Manteiga. A manteiga nada mais é do que o tripalmitato de glicerila. Que é uma sugestão, um dia que vocês estiverem tomando café com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, chega e fala assim: tio, vô, mãe, pai, irmão, me passe o tripalmitato de glicerila. Hã? O que é isso? Nossa, não sabia que estão trazendo droga aqui para casa, tal. Tripalmitato de glicerila, manteiga. É uma gordura. E por que é uma gordura? Se vocês analisarem aqui a estrutura, ó, entre esses 15 carbonos só tem simples ligações. Então, eu tenho uma cadeia com 51 carbonos, e desses 51 carbonos, a maioria desses carbonos só tem simples ligações. Os únicos carbonos que não são de simples são esses que têm o C-O para formar o éster. Então, aí tem a nossa estrutura do tripalmitato de glicerila. Então, mãe, achando que estou falando palavrão, mas então, cuidado. Por isso que eu falei, se vocês forem fazer essa experiência, na hora que vocês forem sentar, mantenha, assim, uma distância do braço do pai e da mãe, mantenha uma distância maior. Se porventura achar que um palavrão, ela vai tentar não ter alcance. Então, tem uma margem de segurança para fazer esse teste aí. Façam, depois me digam. Então, mãe, me passe o tripalmitato de... Treina primeiro, tripalmitato de glicerila. O que é isso? Manteiga. Ponto. Resolve todo o material. Agora, a pergunta é, professor, se o óleo tem dupla ligação e a gordura só tem simples ligações, se eu quebrar a dupla ligação do óleo, esse óleo vai ser transformado numa gordura? Sim, é isso que acontece. Só que não de forma natural. A natureza não quebra dupla para transformar um óleo numa gordura. Primeiro porque o óleo, na natureza, ele está embutido já na semente, está embutido na fruta, está embutido lá no material da natureza. Nós não extraímos, a natureza não extrai. Quem extrai é o ser humano. Então, o que acontece? O óleo, ele tem dupla ligação. Como ele tem dupla ligação, e se eu quebrar essa dupla ligação, que é o óleo, ele vai virar uma cadeia saturada. Mas quando vira a cadeia saturada, é uma gordura. Portanto, é possível transformar um óleo em uma gordura?
Sim. E como é que eu faço essa transformação? O pessoal está discutindo aqui ainda, gravem, apanhando. Boa, gravem, coloca lá, chinelada, vem... Ah, bom, eu acabei esquecendo isso aí, gente. Não provoquem a mãe. A mãe tem um problema sério, porque a mãe ela tem uma mira laser no chinelo. A Havaiana que ela usa, ela tem mira laser. Ela pode estar onde estiver, a 2 km de distância, ela joga, ela te acerta. Então, se você for fazer qualquer tipo dessas brincadeiras, faça com o pai, faça com o irmão, faça com o tio, mas não faça com a mãe. Estava esquecendo aqui, ó, a gente colocou ali, ó, quem colocou ali, ó, Havaiana, ó lá, o Juan, Havaiana quer aliviar, né? Isso é verdade. Então, não façam isso com a mãe, pelo amor de Deus. Se você for filmar alguma coisa, faça com qualquer outra pessoa da família, menos com a mãe. Ou então, usa a mãe quando ela está descalça. Mesmo assim, ela vai buscar o chinelo, ela vai te acertar onde que você estiver, para ela tela guiada. Então, tomar um óleo em gordura, sim. E aí você vai ter a chamada hidrogenação catalítica. Hidrogenação catalítica, você já ouviu falar em gordura hidrogenada. É exatamente essa tela. Anotem isso, anotem, importante isso aqui. A mãe do amigo meu, sempre a história, a mãe do amigo meu me passou a rasteira e sujou o chão que tinha limpado, tive que fazer, tá. É sempre assim, um amigo meu, sempre tem essa história, é você que fez o material. Então, tem um amigo meu, tem uma amiga minha, sempre com essas histórias assim, de qualquer maneira dá lá. Então, de qualquer maneira, estamos discutindo lá. O que é uma gordura hidrogenada? Está aqui, ó. Resumi isso em algumas informações. Então, vamos voltar. O óleo e gordura. Qual é a diferença entre óleo e gordura? Um é líquido e o outro é sólido. Só que o óleo, ele é insaturado, enquanto que a gordura, ela é saturada. E se eu quiser quebrar as duplas ligações desse óleo, vou transformar o óleo numa gordura? Vou. Só que isso não de forma natural, somente de forma artificial. Então, o óleo vai reagir com o hidrogênio. Se vocês voltarem 2 semanas atrás do tempo e espaço, vocês vão lembrar de reações de adição. Qual é o alvo do ataque de uma reação de adição? A quebra da ligação π. E onde que ocorre a ligação π? Na dupla ou na tripla. Mas o óleo só tem dupla. Portanto, eu vou quebrar as duplas ligações por um processo de reação de adição. Os átomos de hidrogênio vão entrar nesses carbonos que têm dupla e vão deixar a cadeia saturada. Portanto, eu consigo transformar um óleo numa gordura hidrogenada. Só que essa gordura hidrogenada tem um outro nome chamado margarina. A gordura hidrogenada ela é chamada de margarina. Que vê que coisa interessante, isso vocês nunca ouviram falar no teu ensino médio, história da química. A palavra margarina, ela tem tons românticos. Um dia que você, para quem tem namorada, namorado, noivo, noiva, marido, mulher, você chega em casa assim, nossa, seus olhos hoje estão parecendo margarina. Credo, professor, mas vou levar um tapa na cara se eu falar um negócio desse. Presta bem atenção na origem da palavra margarina. A palavra margarina vem do francês margarius, que significa o brilho das pérolas. Olha que bonito, hein? Chega a ficar até arrepiado, hein? Seus olhos têm um aspecto de margarina. O que isso representa? Que seus olhos têm o brilho das pérolas. É romântico, hein? A palavra margarina vem do francês, que significa o brilho, o aspecto das pérolas. Professor, e quem que criou a margarina? A história conta que quem criou a margarina não se sabe ao certo, mas quem pediu para criar foi Napoleão Bonaparte. Olha só que legal essa parte da história. Napoleão Bonaparte, um grande estrategista militar, um grande general, ele tinha os seus soldados que iam para a batalha, então os caras iam batalhar no nome dele. Só que o que acontece? Quando essas batalhas eram muito demoradas, muitas vezes faltava comida, e eles levavam uma certa quantidade de mantimentos, mas o problema é que esses mantimentos, com o passar do tempo, estragavam. O pão ficava embolorado, a manteiga que eles levavam ficava azeda. Já pensou? Amanhã temos uma batalha. Opa, vamos comer. O que a gente vai comer? Pão embolorado com manteiga azeda. Com que ânimo que você vai entrar numa batalha comendo pão embolorado, carne seca, com manteiga azeda? Não dá certo. Pão embolorado, carne seca e manteiga rançosa. Não dava certo. Aí Napoleão pensou assim, não posso, o pão não dá para fazer muita coisa, mas a carne seca dá para levar. Agora, será que eu consigo criar um substituto para a manteiga? E eles criaram. Aí os franceses criaram o brilho das pérolas, a margarina. Ponto, resolve o nosso material. Então, a história da ciência, a história da química, fala que a margarina foi um pedido do Napoleão Bonaparte para ter um substituto
para a manteiga, e a manteiga ela não estraga com a variação de temperatura. Ela pode durar um tempão fora da geladeira que ela não estraga. Essa é a grande vantagem desse sistema. Professor, mas é verdade que margarina é plástico? Nada a ver. Margarina é simplesmente um óleo que foi hidrogenado. Tanto que você tem margarina que é derivada do óleo da soja, tem margarina que é derivada do óleo do milho, você tem uma Becel da vida aí que é derivado do óleo de canola. Dependendo do óleo que você tem, se produz a margarina. Então, margarina de soja, óleo de soja. Margarina de canola, óleo de canola. Margarina do milho, óleo do milho. Ponto, resolve esse sistema. Outra curiosidade, se vocês olharem alguns rótulos de embalagens, gordura hidrogenada é a mesma coisa que margarina. Então, vamos pegar um exemplo bem prático. Bolacha recheada. E, pelo amor de Deus, nós moramos em Curitiba, e em Curitiba é bolacha recheada, e ponto final. Ah, professor, é biscoito recheado. Não é. É bolacha recheada e ponto final. Assim como nós não falamos salsicha, é vina, é história, nós temos um curitibanês a ser colocado em prática. Não é diabo, é dianho, nós temos uma série de termos que só curitibano se entende. Vai vestir a japona, ou seja, termos característicos de Curitiba. Então, a bolacha recheada, ela é um ritual. Você pega a bolacha, você abre ela, come o recheio primeiro, e depois come a bolacha, biscoito. Aquela bolacha é uma margarina. Aí, professor, credo, é gordura hidrogenada. E não só ali. Lembre-se daquele doce quando você era criança que tinha formato de guarda-chuva, isso lá não era chocolate. Se você olhar na embalagem, está escrito gordura hidrogenada, sabor chocolate. Baladadinho, lembra disso? A baladadinho não é um doce de amendoim, é gordura hidrogenada, sabor amendoim. Agora tem aquelas bolinhas de futebol que você come 2, 3 na boca, fica com a boca engordurada 3, 4 semanas. Se tiver aparelho, nunca mais tira do aparelho. Então, isso é gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada mais é do que uma margarina. Anotaram bem isso aqui? Isso aqui é extremamente importante para o nosso vestibular. Apagou aqui, acho que apagou. Deixa eu ver se volta. Deixa eu ver se está aqui para aqui. Cadê? Ah, aqui. Então, voltar um pouquinho. Não. Apagou. Bom, de qualquer maneira, eu vou ver por aqui. Ó. Sempre entra em discussão por causa disso. Eu amava dadinho. Perfeito, maravilhoso. Quando eu era criança. Tá, mas quando criança, o negócio aceita. Agora, você fica adulto, você come muitas dessas porcarias, você começa a ter triglicerídeo alto no sangue, começa a ter problemas de estômago, começa a ter azia, digestão, problemas intestinais e coisas do gênero. Mas, quando criança, você é uma draga. Você tem estômago de avestruz, comer tudo que vinha pela frente, até pedra, você comia que não tinha problema qualquer. Hoje, se você exagerar em qualquer tipo de alimentação, já começa a passar mal. Então, a gordura hidrogenada nada mais é do que um óleo que virou gordura. Ponto. Resolve esse nosso sistema em termos dessas caracterizações aqui. Deixa eu só ver se eu consigo voltar para cá. Acho que não. Caiu a minha conexão aqui. Então, isso é uma gordura hidrogenada. Agora, com essa gordura hidrogenada e com esse triglicerídeo com óleo e gordura, eu posso fazer uma saponificação. Página 16, página 15 ou 16. Dá uma olhadinha lá para evitar de fazer tanta cópia dessas reações aqui. Um detalhe, para quem for anotar aqui, eu só vou pedir, no lugar da palavra lipídio, coloque glicerídeo. No lugar da palavra lipídio, coloca glicerídeo. Aí fica melhor. Esse glicerídeo vai reagir com uma base forte e vai produzir sal mais glicerina. Essa é uma reação que eu gostaria que vocês anotassem. Está lá na página 15 ou 16, tem que olhar na apostila. Um glicerídeo não é lipídio, é um glicerídeo. Óleo ou gordura vão reagir com uma base forte e dessa reação eu vou produzir um sal, que é um sabão, mais a glicerina. Vocês já repararam que toda embalagem de sabão está escrito sabão glicerinado? Na realidade tem que ser glicerinado porque produz glicerina no processo. Então, a saponificação, se fosse o Leonardo dando aula, ia fazer piadinha, porque saponificação vai produzir o quê? Um sapo, não. Saponificação vai produzir um sabão. Produz um sabão. E como é que eu vou produzir um sabão? Volte na história. Se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, como ele fazia ou eles faziam sabão na época deles, eles vão falar assim: pegava banha de porco, pegava sebo de animal, colocava dentro de um caldeirão, colocava soda cáustica lá dentro, cozinhava e virava sabão. Hoje é igual, não muda absolutamente nada. Continua a mesma receita, só que no lugar de banha de porco, de gordura animal, você pode também usar um óleo.
Sabe aquele óleo de fritura que você não usa mais em casa, que você tem que descartar e não descarta na pia e nem no vaso sanitário? Você coloca dentro de uma garrafa PET, fecha bem e coloca lá no lixo reciclado. Lá vai ter um destino. E qual é o grande destino desse óleo de fritura? Ou ele vai virar sabão, ou ele vai virar biodiesel. Um dos dois destinos o seu óleo de fritura vai ter. Então, ou ele vira sabão, ou ele vira biodiesel. É um dos dois que você tem. Professor, mas eu não uso sabão em casa. Usa. Na hora que você vai tomar banho, provavelmente você tem um sabonete ou um sabonete líquido. Todo mundo usa ou sabonete líquido. Dos dois você vai usar. Ah, professor, mas eu uso shampoo. Já já a gente vai ver que shampoo é um pouco diferente dessa estratégia, mas o sabonete líquido e o sabonete é a mesma composição. Professor, mas é um sabão. A diferença do sabonete para o sabão é só um controle de pH mais apurado, e nesse sabão você coloca um quarto de agentes hidratantes. Você coloca agentes esfoliantes, você coloca lá um corante rosa, um corante verde, e coloca um cheirinho. Portanto, o sabonete nada mais é do que um sabão que teve uma correção de pH, porque tem muita soda lá dentro, um acréscimo de outras substâncias, e aí você tem um sabonete. Nossa, eu tenho um sabonete que mata 99,999 mais um mol de 9 de bactérias da minha pele. O que é isso? É um sabão que colocaram esse agente desinfetante. É um sabão que eles colocam agentes hidratantes, agentes esfoliantes, ou Dove, propaganda Dove aí. Isso é a diferença. É só um controle de pH mais apurado e outras substâncias que eles acrescentam. Então, o sabão e sabonete é a mesma coisa, só que uma curiosidade. Se você quiser fazer um sabão duro, ou sabão de barra, um sabonete duro, se usa hidróxido de sódio. Se você quiser fazer sabonete líquido, ou chamado saponáceo, aí você usa hidróxido de potássio. Então, a diferença entre o sabonete duro, sabão de pedra, e o sabonete líquido é a base que você usa. Então, eu posso usar, por exemplo, como matéria-prima, o meu tripó. Professor, dá para fazer sabão de manteiga? Dá, sem problema qualquer. Dá para fazer sabão do óleo de soja que eu estou fazendo fritura? Dá, sem problema qualquer. Dá para fazer sabão com a banha de porco? Dá, sem problemas. Pega a tua manteiga, reage ela com hidróxido de sódio numa proporção de 1:3, e aí você vai produzir um sal mais a glicerina. Só que o que é esse sal? Esse sal é um sabão. E aí, para quem anotou essa reação, para quem está acompanhando a página 16, eu gostaria muito que vocês anotassem essa frase, só que no lugar do lipídio, coloque glicerídeo. Um glicerídeo, um óleo ou uma gordura, reagem com uma base forte, produzindo sal mais glicerina. Mas quem que é esse sal? Esse sal é o sabão. E aí eu gostaria também que vocês anotassem a definição do que é um sabão. Sabão, 2 pontos, é só uma linha, é uma definição bem curtinha, por isso que eu peço para vocês anotarem aí. O que é um sabão? 2 pontos, é um sal de ácido graxo. Ponto final. Sabão, coloca em qualquer canto do caderno da apostila. Sabão, 2 pontos, é um sal de ácido graxo. Ponto final. Resolve. Então, se alguma prova, principalmente Enem, o Enem vai fazer essa cobrança com certeza, o que é um sabão? Sabão é um sal de ácido graxo. Por que ácido graxo? Porque o meu ácido de origem tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. Então, repare que eu tinha um éster. Da onde que veio esse éster? Esse éster é um éster de ácido graxo. Arrebenta o éster e volta a formar o ácido. Só que esse ácido reage com a base para produzir um sabão. Então, o que é um sabão? É um sal de ácido graxo. Ponto. Resolve esse tipo de sistema. Agora, pergunta que não tem no material de vocês. Como é que pode um sabão ou um detergente, já vou comentar os detergentes, como é que pode um sabão ou um detergente, ao mesmo tempo, ele remove a gordura do prato, da xícara, das louças, de uma forma geral, ou da roupa, e ao mesmo tempo ele é solúvel em água. Sabe aquela costela que você faz no final de semana e que você vai ter que lavar a louça depois? Você pega aqueles pratos, está cheio de margarina em cima, tem aquela camada grossa de gordura. E alguém fala assim, lá usa água quente, que a água quente remove gordura. A água quente não remove gordura. O que acontece é que a água quente, ela tira um pouco mais de gordura do prato, mas aquele prato está encebado. Como é que você limpa aquele prato? Ah, eu uso bastante detergente, eu uso sabão. O uso do sabão ou do detergente é igualzinho no processo químico. Como é que pode um sabão, um detergente limpar ao mesmo tempo a gordura e ao mesmo tempo ser solúvel em água?
comportamentos antagônicos. E a resposta está na própria estrutura do sabão. Repare que aqui eu tenho 15 átomos de carbono e aqui eu tenho um sal. E nesse sal tem ligação iônica. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estrutura um pouquinho diferente. O sabão e o detergente são chamados agentes tensoativos. O que é um agente tensoativo? Que destrói a tensão superficial da água e propicia o processo da limpeza. Então, vamos começar com alguns aspectos químicos e biológicos. A gordura é apolar. A gordura é apolar, tanto que a gordura não se dissolve em água, nem o óleo se dissolve em água. Então, o meu glicerídeo, gordura ou óleo não são solúveis em água. E aqui embaixo, eu coloquei a fórmula de um sabão. Eu não coloquei ela inteira porque não tem tanto espaço aí. O que você tem? CH3, CH2, 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 CH2. Aqui o CH2 se repete mais 7 vezes. Um sal de ácido graxo. O menor ácido graxo que você encontra tem 11 carbonos. Reparem que essa parte da cadeia que eu coloquei em vermelho é apolar. Lembra lá daquela aula, algumas semanas atrás, de propriedades de compostos orgânicos? Toda a cadeia carbônica, se você não tivesse essa parte verde aqui, ó, eu só tenho carbono e hidrogênio. A minha estrutura orgânica só tem 2 elementos, e qualquer molécula orgânica que é formada apenas por 2 elementos sempre vai ser apolar. Então, essa parte da cadeia aqui, ó, que é a cadeia longa apolar, ela é apolar, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, ela é insolúvel em água. Então, essa parte da nossa estrutura, ela é apolar. Só que aqui na ponta eu tenho COO, carga negativa, sódio com carga positiva. Reparem que essa pontinha aqui, ela é polar. Essa ponta, ela é polar, tanto que tem ligação iônica porque vem de íons, carga positiva, carga negativa, tem polos. E se tem polos, é polar. Reparem que a cadeia do sabão, ela tem, ao mesmo tempo, uma cadeia longa apolar e uma extremidade polar. Alguns vestibulares chamam que a estrutura do detergente do sabão é uma estrutura anfótera ou anfifílica. Anfótera ou anfifílica. O que isso significa? Que eu tenho uma parte apolar e na mesma estrutura parte polar. E por que essa molécula tem essa mágica? Por quê? Porque essa parte apolar vai ser solúvel na gordura, porque semelhante dissolve semelhante, e a parte polar do meu sabão é solúvel na água. Portanto, eu consigo remover a gordura do prato, a gordura da louça, a gordura da roupa, através da molécula do sabão, porque o sabão ela tem uma estrutura gigantesca, que é a polar, que vai ser solubilizada na gordura, e na hora que essa parte gruda na gordura, o que fica? Mostra a parte polar. E essa extremidade polar, ela é solúvel na água. O que eu fiz para você compreender melhor? Eu fiz uma pequena animação. Como assim animação? Repare que não vou colocar um sabão nessa estrutura aqui, vou fazer da seguinte forma. A nossa mancha de gordura é polar, e o meu sabão, essa linha aqui, ó, é a parte da cadeia polar, e a bolinha vermelha é a extremidade polar. Então, eu tenho um copo, e esse copo tem uma mancha de gordura. Eu vou colocar sabão nessa mancha de gordura. Então, repare que a parte apolar, semelhante, dissolve semelhante. A parte apolar interage na gordura. Só que não é uma molécula só de sabão, são várias, dezenas, centenas, milhares de moléculas de sabão, dependendo do tamanho da gordura que você tem. Aí, a parte apolar interage na gordura ou no óleo que é polar, e reparem que eu vou ter várias pontas polares. E essa ponta polar, ela é solúvel em quem? Na água. Só que quando você tem uma gordura, tem um óleo, e você tem essa estrutura do óleo, do glicerídeo, rodeada de moléculas de sabão, detergente, você tem o que é chamado na biologia de uma micela. A micela funciona assim: a parte apolar interage com a parte apolar, deixando para fora a parte polar. E várias partes polares são solúveis em água. Então, se você tiver um copo, um prato, ou uma roupa com uma mancha de gordura, nossa, sujei minha calça com gordura, coloca sabão em pó. Na hora que você coloca o sabão em pó, a parte apolar do sabão vai interagir na gordura e a parte polar vai ficar para fora. E como a parte polar vai ficar para fora, quem interage com essa parte polar? A água. E essa água vai arrancar
essa mancha de gordura do copo, do prato, da tua roupa. Esse é o procedimento do sabão. Então, o sabão ele tem o seguinte mecanismo: uma cadeia carbônica apolar longa e uma extremidade polar. Essa cadeia polar, ela interage no óleo, na gordura, no glicerídeo, e deixa para fora a parte polar. E essa parte polar vai ser solúvel em água, e nós formamos aqui a chamada micela. A micela é quando você tem o sabão agindo na gordura, quebrando a molécula de gordura, deixando ela solúvel em água. Esse é o processo do sabão. Professor, mas eu não lavo a louça com sabão, eu lavo a roupa com sabão em pó, mas a louça não. O que se usa na louça? Detergente. E qual é a diferença do detergente? Só a terminação. O resto permanece tudo igual, inclusive o mecanismo. O principal detergente que você usa no dia a dia, mas não só detergente para pia, o teu shampoo tem a mesma composição do detergente da pia, é a mesma composição. A única diferença é que o shampoo que você tem no banheiro é mais diluído do que aquele que você tem na pia. Só que repare, se você olhar da minha mão para a esquerda, tem uma cadeia aromática, que é só carbono e hidrogênio, e lá tem C12H25. Da minha mão para a esquerda, você tem apenas carbono e hidrogênio. Quando tiver só carbono e hidrogênio, você vai ter uma cadeia apolar. Essa parte do detergente se interage com a gordura. E aqui eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, ou seja, eu tenho uma ponta iônica que é polar. Tiver pergunta, o que diferencia as manchas de sabão em pó, as marcas? Na realidade, nada. Na realidade, todo sabão em pó tem um mecanismo básico que é o sabão. Só que algumas marcas colocam o quê? Agentes como lipolase, que é uma enzima que quebra a gordura com mais facilidade, que muitas vezes falava, opa, nossa, você compra um sabão em pó xing-ling da vida. Você está com uma baita de uma mancha de gordura na calça, você coloca para lavar, mas aquele sabão não é suficiente para remover aquela mancha de gordura grande. Então, precisava de um certo auxílio. Aí, o que se usa? Outras enzimas que quebram esse material. Mas, basicamente, o sabão em pó tem a mesma composição em todas. É um sabão em pó. É um sabão que foi colocado em partes menores. Só que eles acrescentam outras substâncias que facilitam a limpeza. Que facilitam. Então, tem aquelas propagandas assim, deixa a criança sujar. Aí você coloca na máquina e a roupa sai branca, como se saísse branca daquele jeito. Mas, de qualquer maneira, as marcas de sabão é os outros ingredientes que você coloca a mais. Então, esses outros ingredientes facilitam a limpeza. Nossa, tem uma mancha aqui, sujei com vinho, por exemplo, coloquei na máquina de lavar, a mancha permanece. Ou seja, o teu sabão não foi eficiente para tirar aquela mancha, então precisava de alguma coisa a mais. Então, as marcas mais famosas, eles têm o sabão e mais algumas outras coisas a mais, principalmente lipolase, que é um maior exemplo disso. Na hora que você mexe com água de sabão em pó, como é que fica a tua mão? Ela fica ressecada, porque esse sabão está removendo a gordura da sua mão. Então, significa que esse sabão ele tem uma enzima que quebra a gordura com mais facilidade. Então, esses sabões são melhores do ponto de vista de limpeza. Mas, a princípio, todo sabão em pó tem a mesma composição básica. O que muda são alguns ingredientes extras. Boa pergunta, Kevin. Vai ser um ótimo dono de casa no futuro próximo. Então, o detergente é o mesmo mecanismo. Temos uma cadeia apolar, que se dissolve na gordura, e a parte polar, que se dissolve na água. Só por curiosidade, hoje nem existe mais cadeia ramificada, pela lei. Os detergentes de cadeias normais são biodegradáveis, ou seja, a natureza se encarrega de decompor. Já os detergentes de cadeias ramificadas não são e não eram biodegradáveis, porque não tem mais hoje no mercado, aliás, a princípio não deveria, nenhum detergente com cadeia ramificada, porque a espuma gerada por esses detergentes causam poluição, destroem a superfície da água, e os insetos, animais que vivem na superfície acabam morrendo, destrói um pouco a flora e a fauna aquática. Então, hoje nós não temos mais cadeias ramificadas, todos os detergentes que você encontra em mercado, vendas de uma forma geral, são de cadeia normal. Então, a ideia do detergente e do sabão, uma cadeia longa apolar e uma extremidade polar. E essa extremidade polar é solúvel na água e a grande cadeia polar é solúvel na gordura do óleo. Então, essa é a ideia. E aí, para fechar o nosso expediente, vamos voltar lá para a página 8 agora. Como é que está meu tempo? Como é que está meu tempo? Está tranquilo? Esterificação. Na realidade, a esterificação se resume nessa tela. Só que eu vou trazer algumas reações importantes para você compreender. E cuidado, importante para o vestibular.
Nessa lista que eu coloquei lá no seu caderno do A+, eu trouxe algumas questões da Federal do Paraná. Então, lá tem reações de esterificação e de hidrólise. São duas reações importantes para o vestibular. O Enem, se pouco me engano, acho que nas 6 últimas versões do Enem, o Enem trouxe questões envolvendo essa parte desse slide. Esterificação, e eu mato 2 coelhos numa única cajadada. Por quê? Repare que a minha reação tem um sentido direto e tem um sentido inverso. Então, dependendo com que você trabalhar, são nomes distintos. Então, a primeira reação importante. Um ácido carboxílico, quando reage com álcool, vai produzir éster mais água. Essa reação é chamada de esterificação. Quando um ácido carboxílico reage com álcool, vai produzir éster mais água. Quer ver como você já aprendeu? O óleo e gordura é um triglicerídeo. O que é um triglicerídeo? É um éster de ácido graxo. E como é que eu vou produzir esse óleo e gordura? Vou pegar um ácido graxo e vou reagir com quem? Com a glicerina. O que a glicerina é? Um álcool. Ácido carboxílico, não importa se é cadeia pequena ou cadeia longa, vai reagir com álcool, vai produzir éster mais água. Esterificação. Se o seu éster tiver uma cadeia pequena, ele é solúvel em água, usado como aromatizante. Se o seu éster tiver uma cadeia longa, ele é óleo ou é gordura. Essas são as 2 grandes aplicações desses ésteres. Cadeias pequenas têm aromas artificiais e cadeias longas ou é óleo ou é gordura. Porém, a reação inversa também tem nome. Agora, eu tenho um éster e eu vou reagir esse éster com a água. Se eu estou quebrando uma molécula de éster com a água, essa reação em que a água quebra, hidrolise. Lise quebra, hidro pela água. O éster vai ser quebrado pela água e vai produzir o quê? Ácido mais álcool. Então, reparem, são 2 reações opostas. Quando o ácido reage com álcool, vai produzir éster mais água. Se o éster reagir com água, vai produzir ácido mais álcool, só que o processo é chamado de hidrólise. Professor, então a reação não ocorre. Como eu tenho um equilíbrio químico, você vai lembrar lá na matéria do Léo, que você pode fazer deslocamentos de equilíbrio. Então, se o meu objetivo é produzir o éster, uma das técnicas é você retirar a molécula de água. Na hora que você retira uma substância, o equilíbrio se desloca para compensar essa retirada. Então, se eu quero produzir o éster, eu posso retirar a molécula de água. Retira a molécula de água, o equilíbrio se desloca para cá. Ah, mas eu quero produzir mais ácido. Coloca mais água. Acrescenta bastante água, aumenta a concentração, desloca o equilíbrio para o lado oposto, ou coloca catalisadores específicos que vão deslocar ou para cá ou para lá. Nos 2 você vai ter esse processo. Então, a minha reação de esterificação é aquela que produz o éster, e a reação de hidrólise é aquela que produz o ácido e o álcool. Agora, como é que funciona isso? Também gostaria que vocês anotassem. A esterificação / hidrólise, em cima é esterificação e embaixo é hidrólise. Se você quiser colocar nome em cada uma das reações, é até melhor. Como funciona a esterificação? Eu tenho aqui, ó, C-O presa OH. Eu tenho um ácido carboxílico reagindo com álcool que tem como característica o OH. A hidroxila do ácido vai pegar o hidrogênio do álcool. É sempre assim. A hidroxila pega o hidrogênio para formar a molécula de água, e o que sobra? O oxigênio desse álcool se prende àquela carbonila para formar o éster. Essa é a ideia da esterificação. E sempre é assim. É a hidroxila do ácido que vai pegar o hidrogênio do álcool para formar o quê? A água. O que sobra você junta e forma o éster. Essa reação é uma reação de substituição. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou substituir? Eu vou tirar a hidroxila e vou colocar o oxigênio radical. Uma reação de esterificação nada mais é do que uma reação de substituição. Agora, presta bem atenção na ligação que é formada. Ó. A ligação que é formada é essa daqui. Ó. Ou seja, sai a hidroxila e entra o oxigênio. Então, é essa ligação que é formada. E por que eu faço esse apelo? Porque na hidrólise é essa ligação que vai ser quebrada. Então, é essa ligação que eu vou quebrar. Deixa eu pegar o computador aqui, que é mais fácil para mim. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Na hidrólise, venha para cá, vem. Então, na hidrólise, eu vou quebrar a mesma ligação. É a mesma. Então, a ligação que foi formada na esterificação
É a mesma ligação que vai ser quebrada na hidrólise. Só que aqui te dou uma dica, quer ver? A água, ela é HOH. Esse hidrogênio tem carga positiva e essa hidroxila tem carga negativa. Clássico. Como eu vou quebrar essa ligação? Essa ligação envolve carbono e oxigênio. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo, então o oxigênio fica com carga negativa e esse carbono fica com carga positiva. Só para vocês compreenderem o que acontece. Como eu tenho radical C dupla O com uma carga positiva, essa hidroxila vai lá para aquela carbonila para formar o ácido carboxílico, e o hidrogênio que tem carga positiva se prende com o oxigênio que tem carga negativa para formar um novo álcool. Portanto, deixa eu só limpar tudo aqui para vocês anotarem. Cadê você? Está aqui. Apagar tudo, está aqui. Ó. Então, a esterificação produz o éster e água, e a hidrólise produz o ácido e o álcool. Dois processos antagônicos. Forma a ligação na esterificação, quebra a mesma ligação na hidrólise. Se vocês tiverem uma dúvida, quebra aqui, o hidrogênio da água vai para o oxigênio para formar o álcool e a hidroxila vai para o C dupla O para formar o ácido carboxílico. Professor, tem como fazer um exemplo? Sim, tem como fazer sim, que viu? Tempo ainda dá. Eu tenho ácido metanóico e metanol. O que vai formar nessa reação? Então, a hidroxila do ácido pega o hidrogênio do álcool para formar o quê? A molécula de água. Mais... Opa, aqui apaga só um pouquinho. A borracha apaga aqui, apagou. Vou colocar a caneta de novo. Aí vai formar HC, C dupla O presa ao oxigênio e o CH3. Ou seja, a esterificação é uma reação que produz um éster. E como é que eu vou produzir o éster? A hidroxila do ácido pega o hidrogênio do álcool para formar a molécula de água. Na dúvida, junta o que sobra. C dupla O, OCH3. C dupla O, OCH3, formando o metanoato de metila. Isso é um processo de esterificação. A esterificação vai produzir um éster através de um ácido e um álcool. Ponto, resolve. Professor, tem mais exemplos? Sim, temos mais exemplos para vocês compreenderem. Um exemplo que poderia ser feito em casa. Eu vou pegar vinagre, ácido acético, e reagir com etanol. A reação do ácido acético com o etanol produz uma substância chamada acetato de etila, que tem aroma de menta ou da hortelã. Só que eu preciso de um catalisador apropriado, que é o ácido sulfúrico. Uma gota de ácido sulfúrico já resolveria esse problema, e calor. O que acontece depois dessas situações? A hidroxila pega o H para formar o quê? Vou colocar água aqui em cima, por causa do espaço. Formamos a molécula de água mais CH3, C dupla O presa ao oxigênio, CH2, CH3. Pronto, está aí a nossa esterificação. Professor, mas sempre vai ser assim. A hidroxila do ácido vai reagir com hidrogênio para formar a molécula de água. O que sobra você junta. Sobrou um CH3, C dupla O. C dupla O. Aí você junta com oxigênio, CH2 e CH3 para formar o acetato de etila. Isso é um processo de esterificação, muito cobrado na prova do Enem, muito cobrado na Federal do Paraná. E outro detalhe, de todas as reações orgânicas que vocês já estudaram, com certeza, com base estatística, essa é a reação mais importante para os nossos vestibulares, a chamada esterificação barra hidrólise. Professor, mas você não fez uma reação de hidrólise? Faço sim. Aqui é a nossa reação. Primeiro, onde que vai quebrar? Quebra na mesma ligação que formou o éster. C dupla O presa ao oxigênio. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que esse carbono. Então, o oxigênio é negativo e a carbonila é positiva. A água, o hidrogênio é positivo e a hidroxila, ela é negativa. O que nós vamos ter? Como eu vou quebrar aqui, ó, CH3, reparem que o CH3, ele permanece normal ali, ó, CH3. Vem para cá, CH3. Aí eu tenho C dupla O, repare que quebra aqui, CH3C dupla O. Como esse carbono é positivo, ele vai interagir com quem? Com a hidroxila, que é negativa. Mas, aqui eu vou trocar de cor só para vocês compreenderem aqui, ó. Vai formar um outro composto. Só que aqui eu só vou virar ele, ó. Eu vou começar da direita para a esquerda. Aí você vai ter um CH3,
mais um CH2, repare que CH3, CH2O recebe o hidrogênio da água para formar OH. Então, repare que aquele éster que eu produzi de forma anterior produziu o ácido acético mais o etanol, processo inverso. Então, para você quebrar um éster, eu vou utilizar o esquema da hidrólise. Uso temperatura, uso catalisador apropriado, só que eu quebro a mesma ligação que é formada no processo de esterificação. Forma um ácido mais o álcool. Ponto. Resolve esse sistema. Então, nós temos exatamente esse material. Marca de sabão, voltou a mesma pergunta. Então, esse é o processo da hidrólise. Só por curiosidade aqui, ó, uma substância muito comum não digo, mas uma substância que pode ser encontrada com facilidade. O ácido acetil salicílico, a aspirina, o AAS. Como é que eu posso saber, tem um recurso bem bacana, como é que eu posso saber se a aspirina que eu vou tomar, ela tá boa ou não? Se a sua aspirina tiver algum rompimento de embalagem, ou se perceber que ela é meio estranha, existe um processo olfativo para saber se ela está boa ou não. Como assim olfativo? Presta bem atenção no que eu tenho. Reparem que aqui, ó, nessa região aqui, ó, nós temos um éster. Esse éster vai reagir com a umidade, vai reagir com a água. E qual é a ligação que eu quebro? Essa ligação aqui, ó. Sempre a ligação entre o C dupla O e o oxigênio. Esse oxigênio vai receber o hidrogênio e a hidroxila vai para o carbono da carbonila, para formar o quê? Então, só para fazer pequenininho aqui, ó, temos a cadeia aromática. Lá em cima, eu vou colocar assim, ó, COOH, vou colocar abreviado, e aqui vira OH. Esse composto que eu formei aqui é o chamado ácido salicílico. Alguém já cheirou ácido salicílico? Talvez não, mas não vai lembrar nem do cheiro, não tem problema qualquer. Mas não é isso que vai identificar. O que vai identificar é outra parte da cadeia. Deixa eu colocar em vermelho. Tem um CH3 aqui na ponta, CH3, C dupla O, e ele recebe o OH. Recebendo o OH, ele vai formar o quê? O ácido acético, forma vinagre. Então, se você pegar uma aspirina, cheirar a aspirina e perceber um cheiro forte de vinagre, pode jogar fora, porque já não tem mais o princípio ativo. Agora, se você pegar aspirina e não tiver cheiro de vinagre, pode tomar, porque o princípio ativo ainda está mantido. A aspirina sofre um processo de hidrólise quando ficar mantido a umidade muito alta. Então, essa é uma reação que pode muito bem aparecer na prova do Enem. O ácido acetil salicílico foi aberto e ficou ao relento, ficou exposto à umidade, formando o quê? Ácido salicílico, que tem ácido carboxílico e fenol, mais um ácido carboxílico, que é o vinagre. Você identifica ele pelo vinagre. E aí, por desencargo de consciência, tem 2 minutinhos ainda, preciso que vocês só lembrem disso. Isso aqui não tem no material de vocês, eu gostaria que vocês anotassem. Transesterificação. Não precisa nem anotar o que está em verde aqui, não precisa. Vou colocar uma forma muito mais prática. Transesterificação. Professor, esterificação na forma trans. Não, a transesterificação ocorre essa reação aqui de baixo. Um álcool reage com éster, produzindo novo álcool e novo éster. Professor, mas não tem reação? Tem. Amassa aspirina antes de testar isso. Se amassar aspirina e perceber que tem cheiro de vinagre, joga fora. Se não tem cheiro de vinagre, pode tomar. Não tem problema qualquer. Então, álcool reage com éster, produzindo álcool e éster. Tá, professor, mas não vai ter reação. Vai. Reparem bem. O meu álcool, ele tem um radical R' e o meu éster tem um radical R duas linhas. Acho que dá para enxergar bem ali, ó. Dá um zoom ali, ó. R' e R duas linhas. Na hora que você vai produzir um novo álcool, repare que esse radical que era do éster passou para o álcool e aquele radical R' do álcool foi parar no éster. A transesterificação, gostaria que você anotasse, a transesterificação nada mais é do que uma troca de radicais. Anota isso embaixo. Ou coloca aqui em cima, transesterificação, de parênteses, troca de radicais. Fecha parênteses. É a melhor forma para você deduzir o que é uma transesterificação. Uma troca de radicais. Professor, por que isso é importante? É importante para o Enem, porque é da transesterificação que vem o biodiesel, uma forma alternativa do petróleo. O biodiesel é produzido através de uma transesterificação. Professor, tem como exemplificar? Tenho. Aí eu termino a minha aula exatamente nesse exemplo aqui. Reparem que no meu éster eu tenho um radical metil, que eu vou colocar em vermelho, e aqui no meu álcool, álcool, bem borracha, no meu álcool eu tenho esse radical aqui. Opa, não é mais borracha, aqui.
eu tenho esse radical. Transesterificação é uma troca de radicais. Repare que esse radical que é do éster vai passar para o álcool e o radical do álcool vai passar para o éster. O que, que vai formar? Então, eu vou deixar as cores ali. Ó. Eu vou ter um CH3, C dupla O, presa O. Agora, esse radical entra no lugar do metil para formar o quê? O acetato de etila. Mais, aí eu vou colocar outra cor ali embaixo, mais o quê? Vou colocar aqui embaixo, ó, CH3OH. O que é uma transesterificação? Uma troca de radicais. Repare que o meu éster era o acetato de metila e eu estou reagindo com álcool etílico. Esse radical etil passou para o éster e o radical metil passou para o álcool. Isso é uma transesterificação. E qual é a grande função da transesterificação? A transesterificação produz biodiesel. Só vou mostrar outra imagem, mas é uma imagem do biodiesel só. Aí eu fecho o nosso material dentro do nosso horário, fechou bem certinho. Então, só para lembrar que a transesterificação, não precisa anotar nada, o grande objetivo da transesterificação é o biodiesel. Então, importante, já que eu falei em esterificação e hidrólise, precisava falar dessa transesterificação. Ponto, fechamos aí. Não esqueça que tem uma lista de exercícios lá no seu caderno do A Mais. Os slides da aula de hoje já estão disponíveis no seu caderno do A Mais. É importante que vocês baixem e dêem uma estudada nisso aí. Tenha ótimos sonhos, uma ótima quinta-feira, finalzinho de quinta-feira, ótima semana, eleição no domingo, votem com consciência, que é a única forma de tentarmos mudarmos esse país. Votar com consciência, fechou? Um abraço e até quinta-feira da semana que vem. Vejo vocês com outro assunto importante, que é a parte dos polímeros. E aí fechamos esse material. Boa noite, Tainara. Boa noite, Kevin. Opa, só aqui, fechar, pronto. Boa noite, Romeu. Obrigado.